Olá, muito bom dia, espero que esteja tudo bem convosco. Isto foi uma ausência um bocadinho prolongada, não é? Férias de verão, já se sabe. Eu espero que as vossas férias tenham sido boas, as minhas foram bastante boas. Agora, o verão já desapareceu no calendário, mas ainda está a querer marcar presença por aí. Durante o dia está calor, mas ao fim da tarde já começa a refrescar, já começa a pedir para nos sentarmos no nosso cantinho a fazer alguma coisa bonita, já a pensar no Natal, quem sabe. Agora temos que arrancar em força. Para não começarmos assim de sofre, vou começar com uma coisa muito pequenina, a pedido de uma pessoa, de uma senhora que queria que eu fizesse aqui um daqueles livrinhos, um destes livrinhos para as agulhas. Como se calhar algumas de vocês, esta senhora diz que só vendo passo a passo como é que as coisas se fazem é que consegue fazer depois sozinha. Portanto, eu vou mostrar passo a passo como é que fiz este e como é que vou fazer o de hoje. Eu já preparei aqui alguns materiais. Eu tenho estas caixas com tiras de tecidos já cortadas em determinadas medidas e, aliás, eu gravei um pequeno vídeo que ainda não publiquei, mas se calhar vou pô-lo no fim do vídeo de hoje, em que estava a aproveitar os retalhos de tecidos e a cortá-los em tiras de diversas medidas e em que fui dando algumas dicas sobre coisas que se devem e não devem fazer no patchwork. Provavelmente no final do vídeo de hoje eu vou acrescentar esse pequeno vídeo que gravei. Portanto, socorrendo-me destas caixas que tenho com estas tiras, eu separei já alguns materiais, uns botões. Estão a ver estas tiras? Estas são de 2 polegadas, 3 polegadas, suponho eu, mas isso agora para aqui não interessa nada, é o que tiverem, porque nós vamos unir peças de tecido aleatoriamente e depois cortar a capa do livrinho a partir da peça que obtivermos após a junção destes pedaços de tecido. Portanto, isto é completamente aleatório. Depois, eu tenho estas orelhas e algumas delas prestam-se para pequenos enfeites nas capas. Eu tenho aqui 2, depois vou escolher qual é a que fica melhor. Tenho também esta fita que reproduz uma fita métrica, que fica sempre bem neste tipo de objetos que utilizamos na costura. Depois vou ver onde é que isso pode ser aplicado. E tenho aqui feltro. Esta cor não é muito bonita, mas são os bocados que eu tenho aqui, uns restos que eu tenho aqui e provavelmente é isto que irei utilizar. Então, vamos primeiro preparar a peça a partir da qual vamos cortar a capa do nosso livrinho. Vamos pôr esta tira verde aqui, esta aqui, vamos cortar aqui um quadrado para acrescentar aqui e entretanto vamos vendo se isto mais ou menos está direito, bate certo. Ok, e esta vamos unir a esta e acrescentar ali em cima e portanto vamos cortar aqui este excesso e vamos começar por unir estas peças. Só pressionar assim com o dedo, nem vou engomar agora. Aqui assim, e vamos pregar umas às outras. Claro que eu optei por fazer assim, mas a capa pode ter inúmeras aparências, não é? Podemos fazer lisa com a aplicação, podemos fazer tudo aos quadrados, certinhos.
bordar uma flor ou uma casinha ou uma coisa qualquer, portanto as possibilidades são infinitas, como já devem saber por esta altura, não é? Vamos então agora sim engomar para ficar tudo muito bem lisinho, para podermos cortar a capa. Eu já engomei esta peça, já a cortei em cima e em baixo a pareia para um tamanho que eu considero mais ou menos indicado, adequado. Eu deixo sempre um bocadinho maior do que será o tamanho final, porque às vezes já há necessidade de parar ou há um pequeno engano, portanto cortar sempre um bocadinho maior do que o tamanho final pretendido. E entretanto já estive aqui a ensaiar com a orelha e com a fita métrica. E agora o passo seguinte será pregar as fitas aqui no tecido de base, na peça de base, e depois provavelmente vou pôr aqui uns botõezitos, só para lhe dar mais um toque de graça. Isto, como já disse, as possibilidades são imensas, é experimentar, é pôr coisas em cima, ir fazendo experiências até acharem que gostam do resultado. Vou então agora só pregar a orelha e esta fita. A orelha ainda tem um pouquinho de tecido agarrado, que eu deixo sempre ali aquela margem de tecido, portanto eu vou tirar um bocadinho do excesso aqui e vou primeiro passar um desponto, depois dobrar e eventualmente um zigue-zague muito pequenino aqui em baixo, e aqui vou só passar um zigue-zague de cada lado. Aliás, aqui o zigue-zague vai tapar, se eu passasse aqui um zigue-zague, ele iria tapar estes tracinhos. Provavelmente vou passar um desponto muito fininho aqui e outro em baixo. E depois vamos passar ao acolchoamento. Vou então passar um pesponto aqui, portanto a orelha está com o avesso, com o direito para baixo. Vou então passar aqui um pesponto e depois virar a orelha para ali e passar um zigue-zague muito pequenino. Portanto eu já coloquei as fitas, já engomei e agora vamos acolchoar esta peça. Temos um tecido de base, o tecido que vai ser o forro. O direito para baixo, vamos colocar o enchimento. Estas pecinhas, estes pequenos projetos são ótimos para aproveitar restos de tecidos, como já vimos até agora. Vamos colocar isto em cima, vamos cortar aqui à volta, vamos cortar deixando aquela margem habitual, aproximadamente 1 centímetro. Eu estou a cortar isto com régua e cortador, mas isto pode ser cortado aproximadamente à tesoura, sem grande preocupação. Portanto, agora vamos acolchoar isto. Quem se ajeita a acolchoar a máquina, acolchoa a máquina. Quem não se ajeita, eu já expliquei isso num vídeo lá no passado, podem acolchoar à mão, podem traçar o desenho, traçar um pequenino alinhavo em cima, cobrindo os desenhos, ou simplesmente seguindo aqui as costuras, isso fica ao vosso gosto. Portanto, vou agora acolchoar isto. Já acolchoei a peça com os arabescos, talvez aqui não, a ver se consiga ver melhor. Portanto, faz uns arabescos assim à mão livre. Vocês farão como entenderem, qualquer coisa mais simples, só para prender uma camada à outra, as camadas entre si. E agora vamos aparar. Uma primeira aparadela, depois se tivermos necessidade de reduzir o tamanho, aparamos outra vez. Fechamos. Ele está um bocadinho maior do que aquele que eu tenho, mas é um tamanho perfeitamente aceitável. Agora,
passo seguinte, eu tenho os 3 botõezinhos para pôr aqui, mas vou deixar isso para o fim. Já agora uma curiosidade, a frase que diz aqui na fitinha que eu pus, La vie est faite de petit bonheur, a vida é feita de pequenas alegrias, que eu acho que tem tudo a ver, não é? São pequenas alegrias, quando nós pegamos numa agulha, numa linha, num pedaço de pano, é uma pequena alegria, porque sabemos que vamos fazer alguma coisa que vai dar prazer a alguém, quanto mais não seja a nós próprias. Agora, o que eu vou fazer, vou complicar só um bocadinho, é acrescentar aqui uma bolsinha. E para isso, eu vou dobrar esta peça assim ao meio. Deixem-me ver, assim, talvez seja melhor. Vou dobrar, portanto, criar aqui vou cortar este tecido assim, aqui, dobrado ao meio e pregá-lo aqui a esta peça. E o que vai formar uma bolsinha. Vamos usar a parte de cima como molde. E vamos só prender aqui com alfinetes, porque nós a seguir vamos colocar o dobrum à volta e o dobrum vai prender tudo isto. Esticará assim. Vamos então tratar do dobrum. O dobrum vocês já viram em vídeos anteriores, eu penso que não vai ser necessário repetir. Eu vou fazer o dobrum com este tecido. Vamos lá ver como é que isto resulta. É capaz de ficar interessante. Para calcularmos o comprimento necessário para o dobrum, vamos medir o perímetro disto. 23 aqui, portanto 46 mais 15, 30, 76. Deixa-me ver outra vez. Portanto, 46 mais 30, 76, e vamos dar mais 20 centímetros, 96. 96. Agora nós temos aqui um comprimento de 58, portanto vamos precisar de aproximadamente 2 vezes este comprimento. Estes tecidos aos quadrados, de que eu gosto muito, quadrados e riscas, isso também acontece, normalmente são tortos. Querem ver, se eu alinhar a régua com esta fila de quadrados, as coisas começam aqui, portanto a régua aqui, a régua aqui começa aqui, a fila começa a formar uma barriga aqui e depois ali volta a estar a coincidir com a régua, portanto temos esta curva toda a sair aqui de fora. É difícil, reparem, é difícil fazer coincidir a reta da régua com as riscas do tecido, mas isto é artesanato, não é? Portanto não vai ficar muito direitinho, vai ficar o melhor possível. E vamos cortar então as 2 tiras. Duas tiras de 2 polegadas e 1/4, que são 2 e 1/4, são 5 centímetros e meio. Eu não vou explicar em pormenor como é que se faz o dobrum, porque nós já fizemos muitos dobruns, terão que voltar atrás nos vídeos e que também será uma oportunidade para revisitarem coisas antigas e pode ser que se inspirem a fazer novas coisas baseadas nesses vídeos. Até pode haver meninas que não tenham visto alguns vídeos lá para trás.
E vamos unir as tiras, já sabem, pela diagonal aqui, portanto juntamos uma tira a outra assim, na perpendicular, traçamos aqui uma diagonal e passamos aqui um pesponto. Vamos cortar este excesso, deixando aqui esta margem de costura habitual de 1/4 polegada, 6 milímetros, e vamos engomar a tira, portanto abrir esta costura com o ferro, dobrar a tira ao meio e depois vamos aplicar o debrum no livrinho da agulha. E agora chegou a altura de pormos o debrum aqui. Eu, na minha opinião, nós devemos começar, ou seja, a costura final do debrum, nós depois vamos, quando isto der a volta toda, vamos ter aqui uma costura, deve ficar na parte de trás, onde se verá menos. Portanto, e eu agora vou só ver se a costura de união aqui das duas peças não calha num sítio complicado. Vou só fazer a experiência. Bom, vai ficar aqui, não fica muito bonito. Nesse caso vamos mudar de estratégia. Vamos experimentar. Pôr a costura final a coincidir aqui com o meio do livrinho, porque a costura de união das duas peças do debrum ficava ali no sítio muito visível. E agora, bom, vamos lá ver uma coisa. Não, vamos voltar ao ponto de partida. Vou experimentar aqui. Isto faz parte do trabalho. Aqui fica ali atrás. Se calhar esta é a melhor opção, ou seja, vamos começar a colocar o debrum no meio, na parte superior do livro, aqui no meio. Deixa-me ver mais uma vez. Pronto, a costura de união aqui das duas peças do debrum vai ficar assim aqui nas traseiras. Acho que é a melhor solução. Vamos então tratar de colocar o debrum. Nós, quando começarmos a pregar a tira do debrum, não vamos começar logo daqui, vamos deixar aqui uma ponta solta para depois podermos trabalhar mais à vontade. Começamos a cozer a partir daqui. Chegarmos a esta parte em que temos aquele tecido dobrado para fazer a bolsinha, temos de ter cuidado para a máquina não o empurrar e não o deixar assim dobrado. Vamos tirar este alfinete e vamos prosseguir. Eu vou já cortar aqui um excesso de tecido para depois não atrapalhar. E vou seguir com o processo de colocação do debrum. Já temos o debrum pregado, agora é só voltá-lo para o outro lado, fazer aqui os cantinhos. Como veem, esta bolsinha já ficou pregada e agora quando voltarmos isto e dermos aqui um ponto, vai ficar ainda mais bem rematado. Pronto, agora é isso que eu vou fazer agora, voltar o debrum para o avesso e cozê-lo com pontinha à mão para ficar mais bonitinho e já vamos ver a próxima fase. Ora, a capa já está feita, já pus ali os botões.
Uma costura ficou fantástica, esta costura de união, porque ficou exatamente no meio dos quadrados. A outra, olha, está tão boa que eu nem a vejo. Onde é que está a outra costura? Interessante. A outra costura está aqui. Bom, também não ficou muito mal, nota-se ali uma coisinha, mas pronto, ficou na parte de trás. E agora só nos falta fazer as páginas interiores. Eu pus aqui a minha etiqueta. Um dia, se quiserem, posso-vos ensinar a fazer as vossas etiquetas. Pronto, agora vamos fazer só as páginas interiores. Eu, entretanto, descobri aqui feltro branco e vamos cortar aqui um retângulo ligeiramente menor que o tamanho do livro. Vou tirar isto aqui. Ora, depois de cortadas as páginas, nós vamos cortar à volta com esta tesoura de zigue-zague, para dar um acabamento um bocadinho mais artístico, digamos assim. Agora vamos centrar as páginas sobre a capa e vamos passar um pesponto aqui no meio para que as folhas fiquem pregadas à capa. Depois vamos acrescentar pequenos detalhes que queiramos para decorar cada uma das páginas. Neste caso vou só fazer numa, mas vocês poderão fazer aquilo que quiserem, acrescentar um coração, uma flor, enfim, o que quiserem. Eu aqui vou pôr aquele quadradinho com aquela flor no meio, com aquela rosinha no meio e mais um pedaço de fita métrica dobrada por baixo. E pronto, e vou passar um pesponto à volta do quadrado para fixar. Pregado o quadradinho, vamos então agora fazer o tal pesponto a meio para pregar as páginas à capa do livro. E o livro está praticamente pronto. Vamos agora tratar de pôr os elementos de costura que considerarmos que podem fazer parte deste pequeno projeto. Neste caso eu vou pôr aqui uns alfinetes e vocês acrescentarão aquilo que entenderem, que acharem que fica bem aqui. Vamos passar às agulhas, vamos escolher aqui 2 ou 3 agulhas para pôr ali dentro, para pôr na outra página. Este feltro é um bocadinho rijo, as agulhas custam um bocadinho a entrar, mas tudo bem. Assim também é mais difícil elas saírem dali. E nas restantes páginas vocês poderão pôr o que quiserem. Eu vou optar por pôr aqui uns alfinetes de ama, por exemplo. Vocês poderão pôr o que quiserem, mais uns botões. Na bolsinha vamos pôr aqui umas molinhas, poderão pôr uma pequena tesoura, por exemplo. Há sempre um comboio que passa quando não deve. Aqui atrás, por exemplo, esta bombine com uma linha. Agora, a partir daqui, vocês porão aquilo que entenderem e até me podem mandar sugestões e ideias para completar o livrinho de costura. Não sei se estão lembradas desta capa, desta bolsinha que eu fiz.
Acho que fica muito giro o livro lá dentro, para oferecer assim uma amiga muito especial, e podem acrescentar uma almofadinha, um alfineteiro. E pronto, eu espero que tenham gostado, que as instruções tenham ficado suficientemente claras para conseguirem fazer o vosso livro. Espero ter-vos inspirado a fazer algo de diferente, baseado no vosso próprio gosto, na vossa própria imaginação, e ponham isso em prática para oferecerem a uma amiga que goste de costura. Acho que é uma prendinha de Natal, e se for dentro desta bolsa, fica aí uma prenda fantástica. Eu tinha dito que no final do vídeo iria pôr o tal vídeo sobre o aproveitamento dos restos de tecidos, a organização em tiras de medidas standardizadas, mas para isto não ficar assim muito longo, vou fazer isso numa próxima ocasião. Entretanto, queria deixar aqui uma sugestão. Ou seja, voltar a uma sugestão que já tenho deixado aí noutras vezes, que é esta coisa dos hexágonos. Lembram-se que em tempos eu fiz um vídeo, fiz um quilt, uma toalha de chá, uma toalha de mesa, com hexágonos. Eu, sempre que tenho um tempo livre, à noite ou ao fim de semana, em que não me apetece estar na máquina de costura, vou fazendo hexágonos e vou colecionando isto. E eu acho que isto é sempre uma excelente ideia para aproveitar esses tempos mortos, porque vamos acumulando estas pecinhas que em qualquer altura dão para fazer coisas maravilhosas. Se lembram bem, o quilt que nós fizemos era com estas flores, mas podem fazer outras coisas. Se procurarem quilts com hexágonos no Pinterest, vão encontrar imensas coisas. Estes são outros, como veem, eu vou fazendo em vários tons, em várias combinações de tecidos. E esta é uma outra combinação. No tal quilt de que eu falo aqui, nós tínhamos uma roseta destas sobre um quadrado de tecido branco, e depois uníamos os quadrados com cercaduras à volta. Aqui é outro tipo de combinação, eu não sei se dá para ver. Portanto, temos as flores cercadas com mais hexágonos de uma cor lisa. Pronto, eu vou continuar a acrescentar, vou ver onde é que isto vai parar. Eu insisto nesta sugestão porque, de facto, é uma maneira excelente de ocupar aqueles tempos mortos que nós temos à noite, às vezes a ver televisão, porque é um trabalho muito repetitivo, e pronto, e que dá para ir fazendo até no carro, quem sabe, a viajar. Portanto, fica novamente a sugestão: não parem de fazer estas coisas, porque depois elas vão dar para fazer peças muito interessantes, muito originais e variadíssimas. Pronto, por hoje é tudo. Eu espero que tenham gostado, que voltem sempre, porque são muito bem-vindos. Eu vou, como já tenho prometido várias vezes, vou tentar ser mais assídua agora que as férias estão para trás. A ver se deixo aqui mais algumas sugestões para o Natal. E pronto, voltamos a ver-nos daqui por uma semana ou duas, quem sabe, tá bom? Até à próxima, beijinhos.